Vamos ler ali o texto para a gente pensar um pouco em Lucas 23, que tem a ver com nem todos aceitarão. O Evangelho é pregado, mas nem todos aceitarão. Tem a ver. E ali no capítulo então de Lucas 23, nós vamos ver sobre a crucificação de Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 32, Lucas 23, versículo 32. Então nós vamos ver aqui sobre, todo mundo conhece, já ouviu falar, então que Jesus foi crucificado entre duas pessoas, dois malfeitores. Então Jesus estava no meio de dois malfeitores. E naquela época, então, a gente sabe aqui, já devem ter ouvido, que essa forma de condenação, a crucificação, era uma espécie de punição para crime hediondo, diria assim. E era uma forma, e ainda hoje é usada, tá? Ainda hoje alguns países utilizam a crucificação, não exatamente no formato ali, mas a crucificação nesse aspecto que é para dar exemplo, que é por que ficava lá. Então o que acontece? Tem alguns países, algumas culturas que matam a pessoa, então já está morto, e depois eles crucificam, que é para mostrar, olha aí o que acontece com quem faz tal coisa. Então naquela época também essa era para demonstrar, olha só, fizeram esse tipo de crime, e então ficava exposto lá para todo mundo ver, como exemplo, e para ter, olha, não fazer isso daí. E aí, então ali no versículo 32, diz assim, então, a partir do versículo 32, então lá Jesus fez a via do Calvário, e foi crucificado, e aí diz assim, também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, só para ter uma informação aqui, nesse lugar era chamado Caveira, porque se vocês olharem as fotos, esse monte parece realmente uma caveira, por isso que chama assim. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram então, Jesus com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando juntamente com eles. Também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas, este é o rei dos judeus. Então, atenção aqui nesse versículo aqui, que são os versículos aqui que a gente vai trabalhar em cima, Então, que ele foi crucificado entre dois ladrões, e no versículo 39 diz assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, então, um malfeitor repreendendo o outro que estava blasfemando ali. Então ele respondendo dizia, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, então o malfeitor, esse que chamou a atenção do outro, repreendendo, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui a gente vê um exemplo, de um que foi salvo, porque o próprio Jesus diz, então, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um tomou uma atitude mesmo no final da sua vida ali, e o outro que continuou na mesma, resolveu seguir a sua vida da forma como tinha levado, Então, essa passagem aqui é muito citada, quando as pessoas perguntam: mas é válido uma pessoa passar a vida inteira de qualquer jeito e lá no leito de morte ela resolve aceitar Jesus, é salva uma pessoa dessa? Então aqui é uma passagem que é muito citada, como exemplo, Se não tivesse esperança, não tinha por que a gente defender a pregação em presídios, em hospitais, presídios, até porque a pessoa, tem muita gente que não sai do presídio, no hospital, às vezes a pessoa está no leito de morte, último momento, e no presídio também, quem sabe ali vai ser, não vai ter, nunca mais vai sair dali, então são momentos que a pessoa está no risco, de não ter mais oportunidade, é o último momento, Mas eu não vou falar em cima dessa questão, não vou falar em cima dessa questão. E também alguns usam esses versículos para falar sobre que um malfeitor fez um pedido para si mesmo, fez um pedido material de se livrar daquela situação, e o outro fez um pedido para a vida eterna. Também não vou falar dessa questão, em cima disso, mas eu quero falar aqui sobre a forma do pedido, Então é uma coisa aqui que também o pastor pregou sobre a questão do testemunho, da forma como a gente, da importância que a nossa vida dá um testemunho positivo ou negativo, em relação a gente ser cristão ou não, E muitas vezes, quando os missionários, quando as pessoas chegam para pregar a palavra, as pessoas chegam numa resposta refratária, tipo assim: sai daqui. Ela diz assim: não, eu acredito, eu já acredito em Deus, eu já acredito, Então tem essa questão assim, do eu já acredito, Então eu quero falar também aqui sobre algo que tem a ver com essa questão. Então, eu vou falar da forma de cada um dos dois malfeitores, da forma que um pediu, da forma que o outro pediu, porque os dois ali fizeram pedidos, ainda que um fez um pedido blasfemando, desacreditando, mas fez um pedido, e o outro também fez o seu pedido, mas de uma forma bem diferente, Então, eu aqui quero falar então um pouco sobre crer e acreditar, que tem a ver com essa questão da forma de pedir, Então, crer e acreditar. Se perguntar, eu acho que você acredita em Deus, só os ateus vão dizer que não, O resto vai tudo dizer que acredita. E entre os cristãos, só os que não acreditam, as religiões tem religião que acredita em Deus, mas que não acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, fora esses também vão dizer: eu acredito em Jesus. Então, acreditar, todo mundo acredita, Todo mundo acredita. E eu também, eu tive uma formação católica, e eu também já fui alguém que acreditava em Deus. Eu também acreditava em Deus. Eu já fui alguém que acreditava em Deus. É alguém que botava lá na ficha de emprego religião católica,
alguém que constava nas estatísticas como católico, alguém que constava no IBGE lá como católico, né? Se dizia, aí botam lá, né? Nas estatísticas eles botam lá, né? Se declara e tal. Então, a gente vê que tem muito mais declarantes cristãos do que realmente, né? Que realmente o são, né? E o que é o crer e o acreditar? Né? Para mim, essas palavras, claro que elas são, né? Parece a mesma coisa, mas aqui eu coloco assim o acreditar como quem acredita, né? Quem só acredita, né? E eu, quando era católico lá, de vez em quando eu ia no sábado à igreja, né? Mas também não era muito intento de escutar a palavra, a missa lá, né? Então, por isso que e depois, quando eu fui crescendo e fui pensando sobre as coisas, eu disse assim, não, mas eu não sou católico, né? Eu não sou católico, eu não faço as coisas lá que tem que fazer, né? Então eu passei a me dizer assim, quando perguntava, eu dizia, eu tenho formação católica, mas eu já não me declarava como um católico, porque eu não, né? E para mim, quem acredita é o não praticante, né? Para mim o não praticante é aquele que acredita, né? Ele acredita, mas é aquele tal chamado não praticante. Porque quando a pessoa acredita, ela tem limites, né? Ela tem limites, até determinado ponto ela acredita, mas chega um ponto que ela já não acredita mais. Quem acredita tem dúvidas, né? Será que vai dar certo? Será que vai ser assim? Tem dúvidas. Quem acredita. E qual é a diferença de quem crê? Quem crê não tem dúvida, né? Quem crê tem certeza, né? Porque a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Então, a pessoa que crê, ela tem certeza, né? E a pessoa que crê, ela não tem limite, porque chegar num ponto em que não existe mais saída, não existe mais o que fazer dentro de nossas forças, das nossas possibilidades, aí ela faz o quê? Ela espera no Senhor. Então, quem crê, espera no Senhor. Quem acredita, diz, não tem mais o que fazer. Então, estou falando aqui de pessoas que dizem, né, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, mas para mim, né, o acreditar não é um fim. Para mim, o acreditar é o primeiro passo, né? Então, o acreditar é o primeiro passo para começar. Tu acredita? Então tá, então vamos lá. Tu acredita? Então vamos conhecer Jesus, vamos chegar ao ponto, vamos trabalhar isso daí, e até o ponto de que um dia tu chegue a se declarar crente, né? Que crê realmente. Amém. Eu creio, né? Por isso que se pergunta, o certo é perguntar assim, você crê em Jesus? Né? Porque se acreditar, eu acredito. E agora crer já é um passo além, né? Crer é não ter dúvida, crer é não ter limite, né? Das possibilidades, né? Vamos ver aqui então na questão da pergunta dos dois, dos pedidos dos dois, então, dos dois malfeitores, né? A gente vê aqui então que o malfeitor, né, alguns até falam, né, tem algumas coisas que dizem o bom ladrão, o mau ladrão. Não tem bom nem mal aqui, né? Os dois eram ruins, os dois eram malfeitores, né? Então, tanto que estavam sendo crucificados, né? Porque já deveriam ter, imagina, não diz ali o que eles fizeram, mas devia ser coisas muito, muito horríveis, né? Para estar sendo crucificado. Então, os dois eram muito ruins. E esse malfeitor que né, estando ali com Jesus, no momento em que Jesus estava prestes a fazer o quê? Né? João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele seu Filho unigênito para que todos, né, todos que crescem, né, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Esse malfeitor, naquele momento, no último momento,
ele não, né, ele de que forma ele agiu, né? Ele olhou para si mesmo, né? Ele olhou para si mesmo e ele se declarou culpado. Ele não escondeu que era malfeitor. Ele não tentou, né, não tentou fazer uma de bom, né? Ele reconheceu ali que ele era um malfeitor, né? Então ele diz, né, nós na verdade com justiça estamos sendo condenados, quer dizer, ele sabia que ele merecia aquela pena e ele estava aceitando aquela pena. Então ele não estava ali pedindo para não sofrer aquela pena, mas ele estava reconhecendo que era merecedor daquela condenação e já não esperava mais em sair dali. Ele sabia que ali ele iria morrer, né? Dali não ia mais sair, mas ele se preocupou com o quê? Ele creu na vida eterna e ele acreditou que ali estava o Filho de Deus que tinha o poder de salvar a alma dele. Amém, amém, amém. E ali ele repreende o outro, né? Ali ele se declara culpado, ali ele aceita a condenação, mas ele, olha que ele assim como o centurião lá que diz, né, quando chegou, mandou emissários até Jesus, né, para que Jesus fizesse o milagre em relação ao servo dele que estava doente. O que ele diz lá? Que ele mandou emissários porque ele não se achava digno de estar na presença de Jesus e que nem queria que Jesus fosse na casa dele. Por quê? Porque ele não achava que era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Então, olha o temor, a reverência, né? E aqui este malfeitor, ele está mostrando reverência. Então quando ele fala assim, ele não pede, Senhor, né, eu quero entrar no céu, eu quero estar com o Senhor no céu. Não, talvez ele não se ache, né? Ele diz, não, eu não sou digno de entrar no céu, não tenho mais como entrar no céu. Mas dentro, né, dessa última esperança, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim. Ele não diz, eu vou estar lá quando eu entrar no céu. Não, talvez ele diz, não, para mim eu acho que não tem mais salvação. Mas quem sabe, ele só pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então olha a forma como ele faz esse pedido, né? Lembra-te de mim. Então aqui a gente vê, nessa forma de pedido, a gente vê então reconhecimento de culpa, né? A gente vê a confissão, né? Ali, embora ele não tenha ali claramente pedido perdão, mas, né? E Jesus, como a gente sabe, então, Jesus conhecia o coração. Quando Jesus não era só pela expressão, Jesus conhecia o coração, tanto que o jovem rico lá, né, Jesus já, né, quando ele pediu, o que eu faço para entrar, ele já sabia, ele já conhecia, já sabia onde ia chegar. Então ele fala, como é que faz? Não, eu vejo os mandamentos, sei tudo, né, eu acredito. Talvez fosse assim, né? Não, eu acredito. Não, mas tu crê realmente? Então vamos ver. Só te falta uma coisa, então faz, né, dá tudo que tu tem, e aí ele já não creu, ele ficou, não acredito. Então Jesus conhecia o coração, e aqui Jesus viu que esse malfeitor realmente estava, né, buscando no último momento da sua vida, aceitando, né, que a sua vida foi toda errada e que merecia, mas que queria pelo menos a salvação, a vida eterna. Amém, né? amém. Então, em 1 João 8,10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém. E nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ali o malfeitor ali, ele está reconhecendo, eu sou pecador, né? Ele não está
ele está falando a verdade, ele está reconhecendo, né? Então ele está confessando a sua culpa, né? João 3,18, né, diz sobre crer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? Um malfeitor creu, o outro não creu. Então continua assim, vai morrer aí, vai para o inferno. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a forma, né, a forma do pedido de cada um ali, né, mostra o tamanho da sua fé, o tamanho da sua crença, né? Claro que tivesse nesse momento aqui, quero dizer assim, um momento que para nós, quando eu falo assim dos pedidos, de que forma a gente faz, né, um pedido para o Senhor, não no momento aqui, não pensando no momento de uma doença, alguma coisa assim, mas de alguma consequência de erros da nossa vida, coisas que a gente fez de errado e aonde a gente chegou no momento, né, e se viu mal, se viu encurralado, que é o que esses dois malfeitores fizeram, né? Eles estavam ali em consequência das suas escolhas, das suas vidas. Então, muita gente chega no momento, vamos dizer assim, o cidadão lá foi lá e se endividou, tá? Se endividou, e quando viu que estava perdendo casa, perdendo tudo, aí ele vai apelar para Deus, né? Ele vai vai apelar para Deus, mas na hora que ele fez a dívida, ele não consultou: Senhor, né, vamos ver se né, Deus aí vai me dar algum sinal, vai mostrar se eu devo ou não fazer tal coisa. Então, na hora de se enroscar, fez por conta, mas na hora do apuro, né, aí vai apelar para Deus, e ainda apela da forma errada, né? Apela como o malfeitor aqui que diz, né, Senhor, ele diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então aqui o malfeitor pedindo errado, né? Claro que aqui ele não está acreditando, mas vamos supor assim que fosse alguém que tivesse realmente: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas aqui o que ele está pedindo? Ele não está reconhecendo que ele está sendo condenado porque ele errou, porque ele fez. Ele não está pedindo perdão, né? Ele não está confessando nada. Ele está só querendo se livrar da consequência do erro dele. E tem muita gente que chega assim, né? Senhor, me livra dessa dívida aí, sei lá, faz alguma coisa aí, ganhar algum dinheiro aí, alguma forma, né? Então, quer dizer, a pessoa está buscando se livrar da consequência, né? Da consequência dos seus erros. Não reconhece que está naquela situação por conta dela mesma, porque ela errou, né? E chega lá em Jesus como se Jesus fosse, na verdade ele está pedindo uma ajuda, né? Ele não está pedindo misericórdia, ele está pedindo uma ajuda, né? Como que ajuda, né? Que é uma solução para o problema imediato dele. Ele está buscando uma solução imediata, é uma saída por situação criada pelos próprios erros dele, né? Mas sem compromisso de mudança. Esse tipo de pedido nada garante que daqui a pouco ele não vai estar de novo enroscado e apelando para Deus. E claro que normalmente depois que ele se livrar dessa situação, será que ele vai voltar lá para agradecer? Será que ele vai dizer: Senhor, muito obrigado por ter me livrado dessa, né? Então, esse é o pedido do malfeitor: me livra dessa situação. Não reconheceu, não pediu perdão, né? E só queria se livrar daquela situação. Já o
o outro malfeitor, ele faz o quê? Ele reconhece, ele confessa e ele pede, vamos dizer assim, misericórdia, né? É a pessoa que quando chega, está todo endividado, chega assim: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa, né? Que eu me endividei, que eu errei, que eu não consultei o Senhor, que eu fiz da minha vontade as coisas, e agora eu estou mal, né? Mas tenha misericórdia de mim, Senhor, que é o que o malfeitor fez, né? Lembra-te de mim, né? Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Então, tenha misericórdia. Então, esse não está pedindo uma ajuda, ele está pedindo, né, misericórdia, com reverência, né? Reconhecendo que, não, caiu do céu aquela situação, não foi ninguém que fez, não foi a pessoa que, vou lá, vou cobrar aquele cara, vou tirar a casa dele, não, e reconhece que aquela situação foi por minha causa, eu criei essa situação, né? Mas eu não tenho como sair dela. Então ele vai lá e pede misericórdia, né? Ele já não reconhece que não tem mais capacidade de resolver aquilo por conta própria, reconhece a dependência, né? E humildemente se coloca pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Como lá no Salmo 51, né? Então Davi, ele começa dizendo, né? Senhor, tenha misericórdia, que é a primeira coisa que tem que se fazer, né? Tenha misericórdia, porque logo depois, no versículo 3, ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, né? Tenha misericórdia de mim. Então, pedindo misericórdia e reconhecendo as suas transgressões, né? Então, essa questão de chegar na presença de Jesus como se ele fosse uma saída para os seus problemas, né, não vai dar certo, né? Porque, né, Jesus, ele gosta, Jesus, ele quer ver um coração arrependido, né? Ele quer ver um coração contrito, ele quer ver a pessoa reconhecer, né? Reconhecer os seus erros, porque tem que ter uma mudança, né? Tem que ter uma mudança. E aí o que acontece com a pessoa que pede misericórdia, que chega com reverência, né? Certamente ela vai procurar fazer diferente, né? Provavelmente na próxima vez ela vai, não, da próxima vez eu vou consultar o Senhor de alguma forma para saber se devo ou não fazer tal coisa, né? Não vou fazer por conta, não posso fazer por conta, porque por conta a gente só, né, se enrosca, né? Às vezes a gente confia, né? Às vezes a gente confia em outras pessoas, né? E depois bota a culpa no outro. Porque tal pessoa que me falou, tal pessoa que me fez fazer. Não, na verdade foi tu que tomou a decisão. O outro foi só o meio, né? O outro foi só alguma coisa que aconteceu ali. Mas com Adão, né? Não adianta Adão dizer: foi a mulher que tu me deu. Não, Adão, tu tomou a decisão. Tu poderia ter dito: não, embora tu tenha comido desse fruto, eu não vou comer. Por que ele tem que comer, né? Então, não adianta tentar repassar a culpa, né? É importante reconhecer, porque a mudança só vem do reconhecimento, né, e da mudança, né? A pessoa tem, o que acontece, né? O que demonstra que a pessoa está arrependida? É a mudança, né? Quem se arrepende muda de comportamento. Então, a pessoa que não muda, ela não se arrependeu, né? Tem gente aí que às vezes pede desculpa, mas pede desculpa forçado, né? Obrigado por alguma obrigação legal, ele vai lá e pede desculpa, mas arrependimento não teve, né? Então ele está achando a mesma coisa. Tudo aquilo que ele fez de errado, ele não vai dizer que errou, né? Ele só vai fazer um pedido, né, de desculpa porque foi obrigado. Então a gente vê muitas pessoas que agem como quem acredita, né? Como quem acredita, e enquanto que o resultado verdadeiro, né, só vai
fazer diferença na nossa vida se a gente agir como quem crê, né? A gente tem que crer, e é isso que a gente busca, né? A gente busca buscando, né, ler a palavra, a gente buscando conhecer, criar uma intimidade com Jesus, para que a gente possa chegar a um momento de crer, chegar a um momento de que disser, olha, não tem mais jeito, e aí opa, então agora eu vou apelar, né, vou esperar em Deus, né, e não se limitar a questão do impossível, né? Quando diz pra gente assim, não, isso é impossível, aí tu se submete ao impossível, né? Porque tu somente acredita em Deus. E esse acreditar, ele não vê Deus como o Senhor do impossível, né? Para Deus nada é impossível, mas quem acredita bota limite. Quem acredita bota limite, né? E aí às vezes a pessoa diz assim, não, né? Se chegar a tal situação, né? Ela pega e já não acredita mais, né? Então a gente já viu, né? A gente já viu pessoas no leito de morte, pessoas condenadas, e quantos relatos tem de pessoas aí que tiveram 3 meses, 6 meses de vida, então vivos ainda. Eu vi um caso de uma pessoa que tinha uma doença, que o médico tinha um câncer, alguma coisa assim, deu 6 meses de vida, e já está 12 anos, esses 6 meses. Então, o que é isso daí, né? Então é interessante a gente ver esses relatos, porque isso faz com que a gente trabalhe esse crer, né? Esse crer. E a nossa atitude diante de situações difíceis é que dão um verdadeiro testemunho para aquele que não crê, né? Porque quando a gente age de uma forma assim, com essa certeza, né, é quando as pessoas se questionam, né, da onde que tu tira, né, essa força, quando a pessoa enfrenta uma situação difícil, né, que parece que ela não está sofrendo, ela está sofrendo, mas ela está buscando força, né, nessa certeza da mudança, na certeza de que vai passar e daqui a pouco vai estar tudo melhor, né? E a tendência de quem só acredita é dizer, não, agora só vai de mal a pior, depois disso vai ficar pior. E quando de repente começa a dar uma melhoradinha, fala, não, mas eu acho que isso daí é só uma melhor temporária, depois vai vir o pior. Então, são os ditos pessimistas, né? Então, Romanos 10 e 10, né? Então fala sobre a importância, né, de que a fé deve ser confessada. Então diz ali, visto que com o coração que se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário, né, confessar. É necessário confessar. E embora a gente às vezes ache que crê, então tem momentos em que a gente se sente um pouco assim, né, incerto das coisas. Então é um momento de que a gente tem que trabalhar mais, né? Então tem que trabalhar mais essa fé, né? A certeza, né? Eu tenho que ter certeza, né? Não posso ficar em dúvida, né? E o cristão, né? Ele é alguém que dá o exemplo através, né, das suas atitudes, né? Quantas pessoas, embora não se declarem cristãos, mas elas dão um bom testemunho através das suas atitudes. Por quê? Porque as pessoas buscam agir da forma como está previsto, né, nas Escrituras. Então, é difícil em momentos,
né, de dificuldade, a gente buscar, né, buscar força para continuar acreditando. Mas a única coisa que resta em determinados momentos é a nossa fé. A fé é a única coisa que nos sustenta, que nos mantém em pé, firmes. Porque se não fosse a fé, a gente vê situações aí que tantas pessoas desistem, né? Num momento em que não é, às vezes não é tão desesperador, até, né, é visível alguma possibilidade ainda de mudança, mas as pessoas terminam desistindo antes do momento em que, mesmo que não acredite em Deus, diz, não tem mais o que fazer. Então, né, e é importante que a gente, né, não só acredite, mas que a gente creia. Creia. Então, na hora em que a gente for fazer, então, um pedido, né, a gente tem que fazer crendo. Então, é chegar com reverência, é reconhecer, né, a sua culpa, pedir misericórdia e buscar no Senhor essa mudança, né, buscar no Senhor, né, essa solução, né, porque a gente viu aqui que mesmo, né, o malfeitor, mesmo tendo a sua vida toda, né, mal conduzida, no último momento ele teve essa oportunidade de reconhecer os seus erros, de aceitar a sua culpa, né, como Davi lá, né, Davi, ele sofre as consequências do pecado que ele fez. Ele pede que não tenha, né, mas como, né, o pecado é perdoado, mas as consequências a gente termina sofrendo, e ele sofre a consequência, né? Então tem a morte lá do filho, mas até acontecer, ele pede misericórdia, mas consequência do pecado. E aí, não sendo o objetivo dele, né, não foi atendido, ele segue então a sua vida, mas reconhecendo o seu erro, pedindo misericórdia, né? Importante reconhecer, né, reverência no pedido, né, e pedir crendo, né, pedir com fé, porque a mudança só vai acontecer se o pedido for feito com fé, não de qualquer jeito, né? Não de qualquer jeito. Então, Deus espera sinceridade, coração sincero. Deus espera reconhecimento, né, da nossa parte e mudança nas atitudes, né? Embora ninguém é perfeito, né? Mas quando a gente pisar na bola, a gente errar, tem que ter humildade de reconhecer, né, de pedir misericórdia e buscar a mudança, né? Porque Deus é misericordioso, mas cabe a nós buscar essa misericórdia através da nossa atitude, né? Através de reconhecimento, através, né, de se humilhar, se colocar, né, pedindo esse perdão. Mas então, eu espero que os irmãos então tenham, né, tenham entendido, né, essa palavra, né, sobre então essa questão de acreditar e de crer, né, e de buscar, né, a misericórdia do Senhor, não só uma ajuda, um auxílio, mas buscar a misericórdia, reconhecendo o porquê, né? Lembrando, né, que eu falei aqui daqueles casos em que nós estamos sofrendo a consequência dos nossos erros, né? Nossos erros. Então temos que ter a humildade de reconhecer que aquela situação foi criada por nós mesmos e pedir a misericórdia do Senhor. Se eu for digno da sua misericórdia, né, apesar de ter errado, Senhor, me perdoa,
me perdoa e me ajude, né? Me ajude nessa situação. Então, vamos nos colocar de pé, né? Pedir a Deus que nos conduza, né? nas nossas atitudes, na nossa vida, né? Para que nós cada vez mais, né? Sejamos conduzidos, né? Pela fé, e que venhamos a buscar do Senhor, né? Buscar do Senhor o que Ele pode nos dar, né? O Senhor é o Senhor do impossível, né? E jamais nós possamos limitar, né? o poder de Deus. Amém. Buscando no Senhor, né? Buscando no Senhor, porque só Ele pode fazer o que ninguém mais, né? Pode fazer por nós. Então vamos orar. Obrigado, Senhor, nesta noite estamos aqui reunidos, Senhor, nesta casa, juntos, Senhor, reunidos aqui, buscando, Senhor, a Sua palavra, buscando absorver um pouco mais, Senhor, os Seus mandamentos, buscando, Senhor, transformar cada um de nós através da Sua palavra, aperfeiçoando tudo, Senhor, que nós necessita ser mudado, buscando, Senhor, na Sua palavra a força necessária, buscando, Senhor, intimidade, buscando cada vez mais, Senhor, ter convicção na nossa fé, buscando no Senhor tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Pedimos, Senhor, Senhor, misericórdia na nossa vida, tudo aquilo, Senhor, que fizemos, que porventura, Senhor, não aprove. Pedimos, Senhor, Senhor, misericórdia, que possamos, Senhor, ser fortes e que sejamos, Senhor, sábios, conduzindo nossa vida, buscando no Senhor a direção para tudo que fizermos. E se errarmos, Senhor, que sejamos humildes para buscar no Senhor o perdão, reconhecendo nossas fraquezas, reconhecendo, Senhor, a nossa culpa. Que o Senhor esteja conosco, sempre nos aperfeiçoando. E que o Senhor esteja também, Senhor, na vida de todos aqueles que aqui hoje não estão, que por algum motivo, Senhor, não puderam estar aqui, mas que gostariam, mas que se encontram impedidos ou trabalhando, que o Senhor esteja com a Sua graça sobre a vida deles e que o Senhor esteja auxiliando a cada um. E então agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Amém.